Começa agora a primeira edição do Jornal Cultural de Boipeba. Hoje vamos contar uma breve história da ilha de Boipeba, desde os tempos do chamado descobrimento do Brasil, que na verdade foi uma invasão, até os dias atuais. Também vamos desvendar o mistério do famoso naufrágio da Ponta dos Castelhanos. Seria realmente possível que os destroços com mais de 500 anos ainda fossem visíveis e identificáveis? Veremos ainda nesta edição. Mas antes vamos falar do encontro entre europeus e indígenas no litoral baiano, onde habitavam os tupinambás, tupiniquins e os mortais aimorés, também conhecidos como botocudos. O primeiro de que se tem registro a desembarcar no arquipélago foi o lusitano Martim Afonso de Souza, em 1530. Ele comandou uma expedição de 400 homens em 5 embarcações. Sua missão era simultaneamente geográfica, militar e colonizadora. Nesta época, em 1537, os jesuítas fundaram a aldeia e residência de Boipeba. A denominação originou-se do tupi e significa cobra chata. Alguns anos depois, entre 1608 e 1610, eles construíram a Igreja do Divino Espírito Santo de Velha Boipeba, o monumento histórico mais importante da ilha. Nesse período, a aldeia de Boipeba foi elevada à vila devido ao grande crescimento populacional por causa da fuga de colonos do continente para as ilhas, temerosos dos ataques dos amorés, que não sabiam nadar nem possuíam canoas ou outro tipo de embarcação. Durante todo o século XVII, a extração da madeira tornou-se uma das principais fontes econômicas do município, e esta região passou a desenvolver o papel de produtora de gêneros alimentícios, principalmente mandioca e materiais de construção naval, para a cidade de Salvador e o recôncavo canavieiro. Até as primeiras décadas do século XIX, a exploração da madeira continuou. A devastação que provocou, porém, foi muito grande, a ponto de, ainda em 1779, Silva Lisboa, mais tarde conhecido como Visconde de Cairu, juiz conservador das matas, clamar insistentemente contra a devastação da Mata Atlântica. Esse protesto surtiu pouco efeito prático, já que, em 1859, Dom Pedro II visita Salvador e, em seguida, Morro de São Paulo e Valença. Em sua passagem, porém, não demonstra nenhuma preocupação com as questões ambientais da região. Quase um século depois, durante o período da renúncia e suicídio do presidente Vargas, moradores de Salvador passam a ter casas de veraneio no arquipélago de Tinharé. Em pleno governo da ditadura militar, os hippies passam a visitar Morro de São Paulo, fazendo a ilha aos poucos ficar conhecida internacionalmente já na década de 1970. Em 1992, acontece no Rio de Janeiro a Eco 92, que teve seus reflexos no arquipélago, com o decreto da Área de Proteção Ambiental das ilhas de Tinharé e Boipeba. Atualmente, o município vê no turismo um potencial capaz de produzir profundo impacto na economia, o que já vem ocorrendo com a afirmação de Morro de São Paulo e Boipeba como atrações nacional e internacionalmente conhecidas, principalmente por suas praias paradisíacas. E agora, vamos ao mistério. Seria realmente possível que depois de mais de 500 anos ainda fossem visíveis os restos de uma embarcação? Bom, essa história aconteceu por volta de 1535, quando o português Simão de Alcazaba comandava a nau espanhola Madre de Dios, a mando do rei espanhol Carlos V, e, voltando da atual Patagônia, ficou encalhada nos arrecifes da foz do rio Catu. Dos 110 tripulantes, apenas 17 conseguiram sobreviver aos ataques dos indígenas. Mesmo assim, graças à intermediação de Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru. Para desvendar a lenda que gira em torno dos seus destroços, em setembro de 2009, o experiente mergulhador Marcos Davis Andrade Braga organizou uma pequena expedição e descobriu tratar-se dos destroços de um naufrágio mais recente, o do navio a vapor francês Burn, naufragado em 1865, a 300 metros da Ponta dos Castelhanos, como passou a ser chamada a praia depois do acidente espanhol. Atualmente, diversos turistas chegam a Boipeba interessados em visitar este antigo naufrágio. O fato é que, apesar dos seus destroços não terem sido encontrados, o naufrágio espanhol aconteceu, possui registro histórico e todos os seus desdobramentos, reais ou não, fazem parte da cultura local.
Encerramos agora esta edição. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.